E o nosso estudo hoje será o livro de Daniel, capítulo 1. E nós vamos estudar todo esse capítulo, né? Lembrando que esta é uma série de estudos que vai abranger todo o livro de Daniel, com Alisson Dias. E também no YouTube você vai encontrar os vídeos, cada qual referente a cada capítulo a ser estudado. E hoje nós vamos falar do capítulo 1 de Daniel. Vou fazer uma pequena introdução para que você possa aí entender mais sobre esse livro tão importante da Bíblia, né? E Daniel, ele nasceu na Judéia em torno de 622 a.C. Ele era um jovem quando ele se tornou prisioneiro da Babilônia. No ano de 605 ele se tornou prisioneiro. E a Babilônia hoje é conhecida como Bagdá. Lá encontra-se lá no Iraque. O rei da Babilônia, na época de Daniel, na época que foi escrito esse livro, era Nabucodonosor. Ele atacou Jerusalém 3 vezes. A primeira vez foi em 605, quando ele levou cativo um grupo de pessoas, que incluía Daniel e também os seus 3 amigos. Ele também confiscou alguns dos vasos sagrados do templo de Deus. O segundo ataque foi em 597, dizem os historiadores. Nabucodonosor levou mais cativos do que no ataque anterior, né? E acreditamos que nessa segunda leva é que Daniel foi aprisionado. E em 586 a.C., Nabucodonosor ele volta e ataca pela última vez, né? Pela última vez. E nesse ataque ele destrói completamente a cidade, põe fogo na cidade e também ele destrói, né, o patrimônio maior dos judeus, que era o templo. E essa história, ela se encontra, né, ela fala de Daniel na época em que ele esteve no cativeiro, a época em que ele estava lá na Babilônia, né? Então, vamos fazer uma leitura, versículo 1 e 2. Olha, diz assim, ó. No ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, no ano terceiro do reinado de Joiaquim, né, que isso acreditam os historiadores que é o ano 605 a.C., Nabucodonosor ele sitia a cidade de Jerusalém. O que é sitiar? Cercou toda a cidade, né, e as pessoas lá dentro ficaram sem água, sem comida, né? Tudo isso para quê? Para enfraquecer as pessoas, os combatentes, para que depois eles pudessem dominar com mais facilidade. Dizem os historiadores que esse sítio, né, esse cercado sobre Jerusalém durou 2 anos, né? E a fome que eles passaram lá foi terrível, até o ponto de os pais comerem os próprios filhos para matar a fome. Era um meio de matar a fome e também de tirar a dor e o sofrimento daquela criança, né? Uma coisa terrível. E aqui fala que o Senhor o entregou nas mãos de Joiaquim, né? Então quer dizer que Nabucodonosor, por mais mal que ele fosse, ele era um enviado de Deus, né? Pode acreditar. Nabucodonosor ele foi usado por Deus para quê? Para oferecer castigo ao povo de Israel. O povo de Israel estava idólatra, o povo de Israel estava rebelde, o povo de Israel estava se esquecendo do Deus de Israel, né, o Deus Jeová. Então, por esse motivo, Deus deu a eles o cativeiro na Babilônia, 70 anos. 70 anos era o castigo que eles iam sofrer. E começou aqui, né, nas mãos de Nabucodonosor. E Deus usou Nabucodonosor. E ele pegou os utensílios do templo. Quer dizer, esses utensílios eles eram fundamentais para o uso do quê? Da religião judaica, né? Para
cultuar a Deus, precisava disso, né? Desses instrumentos. E eles ficaram sem, então quer dizer, eles ficaram sem cultuar o seu Deus, eles ficaram distantes e afastados. Outro ponto importante para o culto a Deus judaico naquela época, era o templo. O templo também foi destruído. Então eles ficaram 70 anos sem o seu Deus, sem poder prestar sacrifícios, sem orações, sem queimar incenso e todos os ritualísticos da sua judaico. Então foi um grande sofrimento para eles. E nós vemos aqui que Nabucodonosor ele leva os utensílios para a casa do seu Deus, né? O deus principal da cidade de Babilônia era conhecido como Marduk, tinha uma grande torre construída, eu acho que, se não me engano, 70 metros, construída para esse deus lá, né? Toda azul. Então, nós vemos aqui que Nabucodonosor, ele adorava um deus estranho, inexistente, mas pelo menos ele era sincero com o deus dele, né? Ele pegou os utensílios de ouro que ele poderia colocar na casa dele, no palácio dele, mas ele colocou lá na casa do deus dele, ou Marduk, ou Nego, também era o deus, um dos deuses dele lá, Baal. Então ele oferece a vitória, ele reconhece que a vitória vem do Deus dele, né? Claro que isso é uma grande mentira, a vitória veio do Deus Jeová, né? Que permitiu tudo isso. Mas nós vemos a fidelidade de Nabucodonosor, um homem pagão, e nós vemos que o povo de Israel sofria pela sua infidelidade, né? E são 70 anos que eles vão sofrer nesse cativeiro, coisas terríveis que nós vamos estudar no decorrer desse livro tão importante. Então, Daniel e os seus amigos, eles são... Daniel, aqui o livro ele dá ênfase, várias pessoas foram levadas cativas até a Babilônia, mas aqui o livro dá ênfase na pessoa de Daniel e nos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ou melhor, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, né? Que são os seus nomes hebreus. Então vamos fazer uma leitura dos versículos 3 a 7, que fala conta quando Daniel e seus amigos são levados cativos. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda boa sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Então nós vemos aqui o quê? Que o rei ele pede pessoas jovens, né? Acredito aqui que Daniel nessa época tinha de 14 a 15 anos, bem jovem, um menino. Então ele pega esses jovens da linhagem real, ele faziam parte dos príncipes, né? Da alta corte ali de Jerusalém. E fala que era para ensiná-los na língua dos caldeus, nos costumes dos caldeus, né? Na religião deles também, né? E alimentassem com as mesmas comidas que eles comiam, porque a comida dos israelitas era diferente também dos babilônios, que introduzisse esses jovens na cultura babilônia, né? Para depois de 3 anos, né? Fossem apresentados ao rei, já acostumados com toda a cultura dos caldeus, a cultura dos babilônios. E o rei determina para eles, aqui no versículo 5, a porção diária das iguarias do rei. A mesma comida do rei seria servida a eles. Então, quer dizer, eles tinham um grande honra, um grande privilégio, né? Aprender toda a cultura ali daquele país, que eles estavam ali cativos, e também comer das comidas do rei.
o que isso quer dizer, né? O que Nabucodonosor planejava com isso? Tirar deles a sua cultura, tirar deles a sua religião mãe, né? Tirar deles o seu entendimento, né? Da sua religião. Era isso que eles queriam, né? Queriam descaracterizar eles da sua cultura e religião e torná-los caldeus. Por isso que pegam os jovens, né? E a primeira coisa que faz é mudar os nomes deles, né? O nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e foi mudado para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes deles originais eram todos de acordo com a sua cultura e a sua religião. Daniel, por exemplo, quer dizer Deus é meu juiz. Ananias quer dizer Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é quem me ajuda, né? Então, quer dizer, os seus nomes já eram dedicados ao nosso Deus, ao Deus Jeová, né? Mas eles queriam mudar a religião deles também, né? Então, Daniel passou a se chamar Beltesazar, tesouro de Bel, ou seja, tesouro de Baal, um deus caldeu. Ananias passou a se chamar Sadraque, Deus, autor do mal, seja favorável a nós. Esse Deus autor do mal provavelmente seja Marduk. Misael passou a se chamar Mesaque, aquele que pertence a Deus é Sheshach, né? E Azarias passou a se chamar Abednego, servo de Nego, que era um dos deuses babilônios. Então nós vemos aí o mundo querendo tirar a sua cultura, a sua religião, né, e mudar os seus costumes, fazê-los esquecer-se do seu Deus, o Deus da terra que eles vieram. E nós vemos que hoje, né, nós vivemos aí na Babilônia espiritual, né? Nós também estamos no mundo onde a televisão, a mídia, os jornais e até as pessoas querem tirar do cristão o seu Deus, né? Disfarçando, transformando em outro, bem parecido, mas não é o verdadeiro. Foi o caso aqui de Daniel. Mas eles, mesmo vivendo inseridos na doutrina dos caldeus, na cultura dos caldeus, ainda assim eles continuaram firmes, valentes e continuaram mantendo a sua cultura, a sua doutrina do seu Deus. Não abandonaram o Deus de Israel. Então vamos fazer uma leitura dos versículos 8 a 16, né? Vamos ver que Daniel e seus amigos, eles rejeitam as comidas finas da casa do rei, olha só. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor e o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Até aqui por enquanto. Então, Daniel, né, ele rejeita aquela comida fina do rei, né? E ele chega no eunuco e Deus fez com que o eunuco achasse graça e misericórdia, ou seja, que o eunuco fosse favorável a Daniel e seus amigos, né? Então nós já vemos aqui o agir de Deus, né, na vida desses jovens. Deus já tinha um propósito para eles. E eles rejeitam das comidas do rei. E o eunuco, ele fala: por que, né, vocês não querem comer? Se eu der só legume para vocês, vocês vão ter os rostos mais tristes, vocês vão ter um aspecto, uma aparência física pior que a dos outros. E se o rei sabe disso, ele me mata, né? E então Daniel propõe a ele: ó, vocês me experimentam por 10 dias, né? Deixa a gente 10 dias só com legumes e água, e depois você dá uma olhada. Se a gente tiver com uma aparência pior, aí tudo bem, você vai dar comida normal para nós. Mas se nós mantermos a nossa aparência, então nós queremos viver só de legumes
e água. O porquê disso? Por que Daniel rejeita as melhores comidas, né? Claro que a comida do rei não ia deixar ninguém doente ou com má aparência, né? Senão o rei não comeria, né? Qual é o motivo dele rejeitar? Porque essas comidas elas eram oferecidas aos deuses. Os animais eram sacrificados, oferecidos aos deuses, e a carne desses animais é que eles comiam. Então Daniel ele não quis se contaminar, não é fisicamente, não é se contaminar com veneno ou com algum tempero muito forte. Ele não queria se contaminar espiritualmente, né? Então ele pede que o eunuco experimente, deixe eles 10 dias comendo apenas legumes e água, e no final desse dia vamos ver qual é a aparência deles, né? Versículo 14. Então, o eunuco, ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. Então nós vemos aqui que o tempo passou, né? E eles não comeram das iguarias do rei, das melhores comidas ali da época, né? Mas mesmo assim eles se manteram ali com boa aparência, com uma vitalidade física e tudo mais, né? Então nós vemos aqui o quê? O que nós aprendemos com essa lição? Que a obediência, né, a Deus traz grandes bênçãos, né? Eles não quiseram comer, por quê? Porque eles não quiseram desrespeitar o seu Deus nem a sua cultura, né? Isso é maravilhoso, né? Pena que nós hoje, né, tanto falhamos nessa parte. É um grande ensinamento, né? E Deus ele deu o quê? A condição para eles ter, né, uma oportunidade de falar com o eunuco, de apresentar isso a ele, né? Porque afinal de contas eles eram escravos ali, eles estavam cativos ali, eles não tinham direito de fazer exigência ou pedido nenhum. A única coisa que eles deveriam fazer era obedecer, só isso. Mas eles conseguem achar graça diante do eunuco, quer dizer, é tudo Deus trabalhando, né? Deus trabalhando e dando oportunidade, né? Então, a fidelidade do homem, ela a Deus, né? Ao nosso Deus, ela traz grandes bênçãos, ela traz coisas muito boas. Ela só atrai bênçãos, né? Então, tanto conseguiram essa confiança de conversar com ele, de fazer esse pedido, como também se alimentando apenas de legumes, eles ficaram com uma aparência melhor do que a dos outros jovens que comiam das comidas do rei, né? Então o que é isso? Muita gente já leva aí para o lado de dizer que é a dieta, né? Então a gente não pode comer carne e tal, essa é a dieta, o vegetarianismo e papapá e tal. Mas não, o ensinamento aqui não é esse, né? Porque os judeus comiam carne. Eles não comiam carne de porco, de alguns animais, mas eles comiam carne. O que me leva, a minha interpretação pessoal, a ver isso, essa mudança essa vitalidade física comendo só legumes, não é o vegetarianismo, mas sim a obediência a Deus, né? Colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas, mais do que a vontade do seu corpo, né? Esse é o jejum que agrada a Deus, né? Não é que eles não comeram porque tinha medo de estar envenenado, não é que eles não comeram para manter o seu corpo, a sua boa forma. Eles não comeram para não desobedecer a Deus e ficaram com uma ótima aparência, melhor do que todos os outros. Então, Daniel é aí um livro muito importante para nós, né, que devemos levar em consideração. Convido você que continue acompanhando esse programa até o final, porque essa é apenas uma colher de chá, né? É apenas, vamos dizer, simplesmente você está só degustando só um pedacinho de tudo aquilo que Daniel, o livro de Daniel, tem de bom, né? Então, vamos fazer a quarta leitura. Daniel e seus amigos, eles são achados perante os olhos do rei Nabucodonosor
muito excelentes. Então vamos fazer uma leitura dos versículos 17 ao 21. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Então, passado aqueles 3 anos, né, em que eles estavam sendo experimentados, o que aconteceu, né? Passando aqueles 3 anos. Eles foram apresentados diante do rei, Nabucodonosor, né? E antes de serem apresentados, nós vemos aqui no versículo 17, um presente de Deus para esses jovens, né? Um presente que, olha, não tem para comprar em lugar nenhum, né? Não é oferecido na internet, mas é uma coisa que vem de Deus, né? Deu para eles o quê? Conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Deu a esses jovens conhecimento, inteligência. E essa inteligência que eles ganharam não é algo que você conquista com estudos numa faculdade, não é algo que você aprende com um professor. Essa é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, né? Que ela é muito mais excelente do que qualquer tipo de ensinamento humano, né? E para Daniel, ele, além de sabedoria, conhecimento, entendimento, Deus ainda abençoa Daniel com mais uma coisa: entendimento em todas as visões e sonhos. Então Daniel ele passa a ter entendimento, ele passa a ter visões, sonhos, que são fundamentais aqui no livro de Daniel. Nós vamos ver as visões, nós vamos ver os sonhos de Daniel, nós vamos ver o entendimento para a interpretação de sonhos. E essas revelações aqui do livro de Daniel, que Deus deu a Daniel por ele ter tido aí essa fidelidade, são profecias que até hoje ainda não foram cumpridas e ainda estão, né, me parece pelo menos, distantes de chegar a serem cumpridas, né? Profecias apocalípticas, profecias dos últimos tempos. E Deus permitiu aí a Daniel entendimento sobre essas coisas, né? Que bênçãos maravilhosas Daniel recebeu pela sua fidelidade. Então, para você que está me ouvindo, está acompanhando aí o programa, vale a pena ser fiel, ser sincero, ser honesto diante de Deus, né? Não falo isso por bênçãos materiais. Aqui as bênçãos deles não foram materiais. Também não foi uma libertação do cativeiro. Continuaram. Daniel, ele passou todos os 70 anos do cativeiro cativo na Babilônia. Apesar dele, nós vamos ver mais para frente que ele alcançou uma boa posição. Mas ele passou todos os anos ali cativo na Babilônia. Ele não foi libertado, ele teve que passar os 70 anos antes de voltar para sua terra e tal. Mas nós vemos aí que as bênçãos não foram materiais, mas espirituais. E são as melhores. E as menos buscadas hoje, né? Então, nós devemos ser obedientes a Deus e pedir a Ele sabedoria e entendimento. Entendimento da Bíblia, da sua palavra, entendimento para a salvação, entendimento para as nossas vidas, que nós vamos viver muito bem, né? E aqui fala assim, né? Que o chefe, no versículo 18, diz que o chefe dos eunucos trouxe eles diante de Nabucodonosor. E agora eles falam com o rei, né? O maioral ali, daquele país ali, que era Nabucodonosor, um personagem importantíssimo aqui do Velho Testamento. E fala o quê? Que o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E não foi achado ninguém, né, tão sábio, tão
douto, tão inteligente, tão sábio diante de todos os que foram levados cativos. E lembrando que Babilônia, ela não tinha só Israel como cativo, né? Ela também tinha tomado a Síria, uma parte do Egito. E Babilônia era o maior império do mundo naquela época, né? Era o império que mais comandava. Então eles tinham ali cativos de quase todas as nações ao seu redor, né? Mas somente esses 4 cativos de Jerusalém, esses 4 cativos de Israel, é que foram achados em muita sabedoria, muito mais excelentes, né? E fala que no versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, né? Como se fosse uma entrevista de emprego. Nabucodonosor perguntou coisas a eles. E lembrando, você que está me ouvindo, que nessa época aqui que foram apresentados diante do rei, eles não tinham nem 18 anos ainda. Eles tinham coisa de 15, 16 a 18 anos, era a idade deles. E diante do rei, né, que já era um homem feito, eles se mostraram muito sábios, né? E eles foram achados 10 vezes mais sábios do que todos os magos, astrólogos adultos, né? Os magos e astrólogos já eram pessoas adultas, vividas, que já tinham visto muita coisa em sua vida, mas ainda assim eles foram achados 10 vezes mais sábios. Olha que maravilha, né? E para encerrar aqui, para encerrar o estudo, fala aqui que Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Isso quer dizer, 1º ano do rei Ciro. Ciro foi aquele que terminou, o rei que terminou o cativeiro com ele, com Ciro. Quer dizer, que Daniel permaneceu os 70 anos do cativeiro, vivo e ali, né? Então, é um ensinamento importante que você leva para a sua vida. Fidelidade a Deus, né? Nós vemos as bênçãos dos fiéis. Nós vemos também aí o castigo na Babilônia. Nós vamos ver coisas terríveis que vão acontecer aqui no decorrer do livro pela desobediência do povo de Israel, né? Nós vamos ver quanto esse povo vai ser afligido e vai ser sofrido. No livro de Lamentações de Jeremias, nós vemos ali como aquele povo sofre, como aquele povo chora no cativeiro. Você lendo o livro de Daniel aqui, né, nesse capítulo, não parece que é algo tão assim, tão fantástico, tão pesado, mas né? Sofreram demais. Mas esses 4 aqui, dentro da Babilônia, dentro ali daquela nação pagã, eles continuaram fiéis ao seu Deus e foram abençoados sobremaneira, né? Então vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel e vale a pena andar nos seus caminhos. As bênçãos são maravilhosas, né? E as bênçãos aqui desses jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, foram bênçãos espirituais. E tentaram mudar seus nomes, como nós falamos, descaracterizá-los da sua religião. Isso é comum, né, para o mundo, tentar tirar do servo de Deus a sua religião e a servidão ao seu Deus. Foi o que aconteceu ali com José no Egito, né? José também tentaram introduzir nele a religião dos egípcios. Mudaram o nome de José para Zafenate Paneia e também colocaram aí as roupas, né, que tinham todos os símbolos aí dos deuses egípcios. Mas José continuou fiel ao Deus de Israel, não traiu seu Deus e também se tornou governador e uma grande bênção ali na nação do Egito, né? Outro ensinamento importantíssimo para você e para sua vida, né? Nós vemos aí que é uma história bem parecida. Então eu convido você que continue aí acompanhando os estudos, né? Nós vamos estudar todo o livro de Daniel. Também você pode me procurar no YouTube lá, Alisson Dias, e você vai encontrar ali os vídeos referentes a cada capítulo, né?
interligados. E você pode aí acompanhar todos os estudos que tenho certeza que vai ser de grande edificação para a sua vida. E também no Facebook, na minha página pessoal, Alisson Dias, você também vai encontrar os áudios e os vídeos. Muito obrigado!